Senac. Hora certa. 10 em ponto, bom dia. ZYB 963, canal 369, uma emissora do sistema Senac de comunicação, 93,4 FM. Quer saber? Senac. Oi, você já sabe que pode sempre contar com o roxinho quando o assunto é segurança. Agora, com o modo rua, você tem uma camada extra de proteção, já que pode definir os valores máximos das suas transações para quando não está em casa, garantindo ainda mais tranquilidade no seu dia a dia. Para isso, basta acessar o menu de proteções dentro do aplicativo e configurar suas redes confiáveis. É simples e rápido. Acesse o blog do Nubank para saber mais e teste hoje mesmo no app. Nubank, N possibilidades. Você já se imaginou saboreando um momento de refrescância única? A Coca-Cola traz para você essa experiência incomparável de sabor e alegria. Com a sua fórmula secreta e rara, a Coca-Cola refresca seus momentos. Seja um encontro com amigos ou em um dia de sol. Desfrute de cada gole gelado e sinta o sabor que une pessoas em todo o mundo. Coca-Cola, o sabor que refresca sua vida. Experimente. Pra quem é de família, reunião. Pra quem é de frio, neve. Pra quem é de série de ação, guerreiros. Pra quem é de torcida, vibração. Pra quem é de festa, comemoração. Pra quem é de esportes, espetáculo. E para agitar a sua tarde de domingo, Philadelphia Eagles e New York Giants, direto do MetLife Stadium, às 15 horas. Domingo é dia de NFL, e NFL é só na ESPN. Rádio Senac. Está no ar o programa Rádio em Foco, com entrevistas, curiosidades, humor e muito mais. Apresentação Rovênia de Paula e Evandro Júnior. Direto dos nossos estúdios na Capitão Salomão, em Ribeirão Preto, já estamos no ar pela 93,4 FM, Rádio em Foco, nosso primeiro de muitos programas que teremos pela frente. Hoje nós gostaríamos de cumprimentar em especial os agricultores. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Agricultura, uma das práticas mais antigas do mundo. Mais um acontecimento dessa data: olha, em 1915, Albert Einstein publica sua teoria da relatividade geral. Curiosidade sobre o dia 20 de março. Olha, a apresentação do Evandro Júnior, quero convidar ela, que está do meu lado nesse programa, trazendo muitos assuntos para você. A Morena Rovênia. Bom dia, Rovênia, tudo bem? Bom dia! Você que está sintonizado na 93,4, é isso aí, 93,4. Quero agradecer a sua companhia e a gente vai estar até às 11 horas da manhã. Convido você que sintoniza aí com a gente e vamos seguir o nosso programa, não é, Evandro? Rovênia, nós temos hoje par de convites para o Cinemark no filme Pesadelo Profundo, que está em cartaz. Passa pra gente o telefone para quem quer participar e no final deste programa nós vamos saber quem é o Felizardo ou a Felizarda que vai ganhar esse par de convites. Você aí que tá ligadinho na nossa rádio, não perca, hein? Nosso telefone é 16 993 52 20 58. É isso aí. Repetido? 16 993 52 20 58. E se você quiser sugerir pautas para o nosso programa, nós vamos trazer diversos assuntos. Mande o seu e-mail, radiosenac@jornalismo.com.br. Sabe quem faz aniversário hoje, Rovênia? O ator Matheus Solano, o Félix da novela Amor à Vida. Vocês lembram aí do Félix? Lembra do Félix? O Félix, ele é um ator brasileiro, o Matheus Solano, que nasceu em Brasília em 1981. Tem outro. O pai do Enzo, Edson Celulari, faz aniversário hoje também. Ele nasceu aqui pertinho, em Bauru, 1958. Parabéns! Hoje nós vamos ter muitos assuntos, horóscopo, curiosidades, vamos falar sobre gastronomia, mas a pauta principal do nosso programa de hoje é sobre a evolução do rádio, esse principal e importante instrumento que desde o início de tudo já ajudou inclusive na guerra, sabia? Sei, tô sabendo, sei. Vamos ter também uma entrevista hoje, que eu não vou falar agora, mas um convidado pra lá de especial, Ribeirão Pretano, que tem uma ligação de anos com o rádio. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, mas vamos chamar agora previsão do tempo e o clima. Vamos para a escalada de notícias agora e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Isso aí. Quer saber? Será que... Assuntos do dia.
A história do rádio no mundo, no Brasil e em Ribeirão Preto. E mais, a chegada do horóscopo ao meio de comunicação mais versátil da história. E ainda, acompanhe também uma entrevista com um dos ícones da Rádio Ribeirão Pretana. A partir de agora, no Rádio em Foco. Este é o programa Rádio em Foco. E voltamos agora, são 10 horas e 5 minutos. Pessoal, você que está sintonizado na 93,4, Rádio Senac. Isso aí, pessoal. E agora abrindo aqui a nossa programação e temos o clima, tempo também com o nosso Edu. É com você, Edu. Agora no Rádio em Foco. Previsão do tempo e trânsito. Oferecimento Cical Nissan. E tem mais uma interdição prevista para começar hoje. O anúncio foi feito ontem no site da RPMob. É na esquina da São Sebastião com a Barão do Amazonas, que já recebe há algum tempo a implantação do corredor de ônibus do quadrilátero central da cidade. O cruzamento da São Sebastião com a Barão do Amazonas deve ser fechado daqui a pouco. O que a gente já percebeu é que um caminhão da Saerp já deixou equipamentos por aqui, como tubulações de concreto e as tubulações de PVC, que são usadas no fornecimento de água e na coleta de esgoto. O asfalto será retirado para que as galerias e encanamentos sejam substituídos. A previsão da construtora e da Secretaria de Obras de Ribeirão é de que essa interdição entre a São Sebastião e a Barão do Amazonas dure 4 dias. E nesta quarta-feira o tempo fica aberto e faz muito calor. A temperatura deve chegar aos 37 graus hoje. Para essa semana é esperada uma onda de calor para a nossa região. A Defesa Civil do Estado de São Paulo classifica essa onda de calor como alerta vermelho. A temperatura pode atingir 37 graus com a sensação térmica muito maior. Todo esse calor traz riscos à saúde, por isso é fundamental se cuidar, redobrando a hidratação e o uso do filtro solar. E atenção, se for praticar atividade física, prefira os horários antes das 10 da manhã e após as 5 da tarde, quando o sol está mais ameno. Eduardo Henrique para a Rádio Senac. Rádio Senac. Muito obrigado, Eduardo Henrique. Estamos de volta nos nossos estúdios. Está aí a previsão do tempo e o trânsito em Ribeirão Preto para você que está nos visitando. Está chegando agora na Califórnia brasileira. Um bom dia para você, sejam bem-vindos. Viu? Tá quente aqui, né? Acostume-se. Mas mais quente que esse é o nosso calor humano, é a sua participação. Continue ligadinho com a gente que hoje nós temos muitos assuntos variados. Mas a história que nós vamos falar hoje é sobre esse meio de comunicação antigo, uma história que começou em 1922. É claro, a história do rádio. Toda a história tem começo, meio e fim. Porém, essa não tem fim. E esperemos que nunca tenha. Essa conexão tão importante, esse seu companheiro do dia a dia, o rádio. Era no final do século XIX, lá por volta de 1895, quando um italiano, Guglielmo Marconi, apareceu e mudou o jogo com suas experiências em transmitir sinais de rádio sem fio. Foi o início do rádio como a gente conhece hoje. É isso aí, Evandro. Antes disso, a comunicação à distância era uma dor de cabeça. Tinha telégrafo, telefone, mas nada que fosse muito prático. E aí vem o Marconi e diz, vamos fazer funcionar um telefone sem fio? E aí, Evandro, vamos fazer funcionar um telefone sem fio? Como assim? Foi o começo de tudo. A primeira transmissão de rádio foi num evento esportivo para o jornal de Dublin, capital da Irlanda, 1901. Já a primeira transmissão, tendo voz e música, ocorreu em dezembro de 1906, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A rádio... Sabia que o rádio foi importante também na guerra, ô Evandro? Sim, sim. Conta como foi essa história, essa ligação do rádio com a guerra. Então, Evandro, foi como um herói sem capa, sempre lá para dar aquele recadinho e manter as tropas em sintonia. Na Primeira Guerra Mundial, lá pelos anos de 1910, os militares viram no rádio uma forma rápida e eficiente de comunicação à distância. Era uma evolução na época. As transmissões de rádio eram usadas para coordenar as tropas no campo de batalha, passar por
ordens e também informações. E claro, levantar a moral do soldado, né? Mandar aquela sugestão de música, notícias, de casa e tudo mais. Naquela Segunda Guerra Mundial, o rádio se tornou ainda mais importante. As Forças Armadas de todos os lados usavam o rádio para se comunicar entre si e com as bases também, Evandro. Além de entretenimento, o rádio é um importante meio de comunicação entre os soldados. Hoje nós temos os aparelhos celulares, a informação chega muito rápido, mas naquele tempo o rádio já era um grande aliado e também serviu notícias, músicas, um entretenimento para os soldados em batalha. Na década de 20, o rádio explodiu de vez. Todo mundo queria um em casa. Programas de todos os tipos, de dramas a comédias, tomavam conta do ar. E quando falamos de rádio, aparelho, estamos falando de frequência, AM e FM. São duas tecnologias de transmissão de rádio que utilizam frequências diferentes para levar o som. O AM, por exemplo, ou modulação em amplitude, foi a primeira tecnologia de rádio amplamente utilizada. Ela surgiu na década de 1920 e funciona modulando a amplitude das ondas de rádio para transmitir o som. O AM é conhecido por ter um alcance maior, o que significa que pode viajar por longas distâncias, mas pode ser mais sujeito a interferências e ruídos. Já o FM, ou modulação em frequência, surgiu um pouco depois. Nos anos de 1930, ele funciona modulando a frequência das ondas de rádio e oferece uma qualidade de som melhor em relação ao AM. Além disso, o FM é mais resistente às interferências, o que significa que o som é mais claro, mas tem um alcance menor em comparação com o AM. Foi na década de 1930 que o rádio brilhou com todo o seu esplendor. Chamamos essa época de Era do Ouro do Rádio. Meu amigo, foi um verdadeiro show. Nesse tempo, o rádio era o rei do entretenimento. As famílias se reuniam em torno do aparelho para ouvir programas de todos os tipos. Dramas, comédias, música, notícias, tinha de tudo. Evandro, essa série tá ficando muito interessante, né? E seguimos aqui com a nossa história, né? Os artistas do rádio eram também as estrelas do momento. Orson Welles, conhecido por suas radionovelas e sua adaptação, A Guerra dos Mundos, causou um alvoroço nacional com as suas transmissões nos anos 40. Um fato que marcou a década até que virou uma história engraçada. Você lembra desse episódio, nosso querido? Conta pra gente aí. Apesar que, na época, a população entrou em pânico durante o ocorrido, detalhe, foi um dia antes do Dia das Bruxas, dia 30 de outubro. Nos Estados Unidos, a história aconteceu da seguinte maneira. A Rádio Columbia Broadcast System interrompeu a programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos no estado da Nova Jersey. A notícia era uma interpretação de radioteatro, Evandro. Mas você acha que deu certo? A população entrou em pânico. Por falar nisso aí, você vê que as fake news acontecem há muitos anos, né? Só agora usaram esse termo fake news. Mas aconteceu recentemente, agora em Nova York, um caso bem parecido. Foi feito um alerta de atentado num shopping, no qual as polícias de toda a região, os policiais que estavam em toda a região ali, foram chamados. E aí as pessoas já começaram a espalhar que tinha uma invasão alienígena. Mas não foi bem por aí. Então quer dizer, um fato parecido aconteceu há pouco tempo e as fake news já vêm de lá atrás. E a duração dessa história, Romênia? Olha, Evandro, naquele ano lá que aconteceu esses episódios aí, eu acompanhando algumas notícias e me atualizando aí para tá falando aqui sobre a duração da história, foi uma história de transmissão que tinha todas as características do radiojornalismo da época. Reportagens externas, entrevista com testemunha, opiniões de perito e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos e emoções de repórter e comentarista. Essa edição do Rádio Teatro é uma interpretação do livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor inglês Herbert George Wells. Segundo a CBS, cerca de 6 milhões de ouvintes acompanharam essa transmissão. Falando em publicidade, o rádio tinha um poder de persuasão incrível. As marcas brigavam por um espaço no ar para divulgar os seus produtos e as jingles ficavam gravadas na cabeça das pessoas. Mas, como tudo na vida, a era do ouro do rádio tinha que acabar. Com a chegada da televisão e outras formas de entretenimento, o rádio perdeu um pouco do seu brilho, mas nunca perdeu seu encanto.
Com o tempo veio a tecnologia, transmissores mais potentes, antenas mais eficientes, o rádio se modernizou junto com o mundo. Muito pelo contrário do que dizem por aí, que o rádio vai acabar. Com a chegada da internet, o meio de comunicação mais versátil da história pode ser ouvido quando e onde quiser. Como dias de hoje, onde o rádio digital é a bola da vez, melhor som, mais opções de programação, o rádio se adaptando aos tempos modernos. Mas, mesmo com toda essa evolução, uma coisa não mudou. O rádio ainda é importante, nos acompanha no carro, no trabalho, em casa, é nossa companhia, nossa informação, nosso entretenimento. Você que chegou agora, quer ficar por dentro do que está acontecendo no nosso programa? Hoje estamos falando no primeiro Rádio em Foco sobre a evolução do rádio. Falamos até aqui sobre a evolução do rádio no mundo, como tudo aconteceu, né, Romênio? Vamos chamar o break e a gente volta daqui a pouco. No próximo bloco nós vamos ter muito mais e vamos falar sobre a história do rádio, a evolução do rádio no Brasil. 10h15, bom dia! Estamos apresentando Rádio em Foco. Quer saber? Senac. A data mais gostosa deste ano está chegando. E você, já escolheu o seu presente de Páscoa? Que tal arrasar no presente de Páscoa este ano? Que tal dar aquele presente caprichado, recheado, adocicado, saboroso e delicado que só você encontra em um lugar onde tem o verdadeiro sabor do chocolate. O chocolate mais maravilhoso e saboroso. Cacau Show, um show de chocolate. Ribeirão Preto se prepara. O gigante brasileiro está chegando. Mirage Circus, um dos maiores da América Latina, estreia no dia 15 de março, 8h30 da noite, no Estádio do Comercial. Um espetáculo de tirar o fôlego, com trapézio, o temido Globo da Morte e um show de ilusionismo. Informações e ingressos em miragecircus.com.br. É mais que um circo, é um espetáculo. Leve o melhor da tecnologia japonesa com taxa zero em até 36 vezes. Isso porque a gente ainda não falou da supervalorização do seu usado. Garanta já o seu Nissan Sentra. Te esperamos aqui na Cical para fechar esse negócio. Avenida Dr. Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. Sua hora chegou. Taxa zero em até 36 vezes. Nissan Sentra. Cical é muito mais seu Chevrolet. Sintonize 93,4 FM. Pela Rádio Senac você ouve Rádio em Foco. Muito bom dia, voltamos com a nossa programação, você que está sintonizado na 93,4, isso aí, Rádio Senac, tá no ar, pessoal. Você que está curtindo aí a nossa programação, eu te deixo atualizado do que tem acontecido aqui. A nossa programação tá imperdível, não tá, gente? Tá assim, né? Vamos lá. No primeiro bloco teve a história do rádio no mundo. E a gente vai seguindo, contando aqui a história do rádio, que aconteceu muita coisa, viu, gente? Eu quero que você não perca a nossa série aqui, que a gente tá contando, que a gente fez aqui com muito carinho para vocês. Com você, Andro. Continue mandando o seu WhatsApp falando eu quero o par de convites que você vai concorrer no final da nossa programação para o Cinemark, hein? Filme Pesadelo Profundo, 16993522058. Na sequência, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a história da rádio no Brasil, a evolução do rádio no Brasil. Quer saber disso? Não saia daí. Antes, eu quero chamar nosso amigo Tiago, que está com Felipe Vicentini, e vamos falar sobre gastronomia. Alô, Tiago! Senac. Bom dia, Evandro e Rô. Estamos aqui no curso de gastronomia do Senac. Nós iremos entrevistar o professor Felipe, de gastronomia. Então, Felipe, como que é o curso de gastronomia? Olá, bom dia. Ele é voltado bastante para a parte prática. São 800 horas de curso no total. Tem uma porcentagem que é uma parte teórica de higiene, manipulação. A gente conversa bastante sobre estoque também, gerenciamento de estoque, parte de ficha técnica, e a parte prática tem desde limpeza de peixes, aves, frutos do mar, cortes de carnes, cortes de vegetais, saladas, massas e várias outras preparações. O que acontece com a comida do curso? Vocês comem? Vocês dão para algumas pessoas? O que acontece? Normalmente os alunos degustam, não é obrigatório, mas tudo que eles produzem eles podem degustar. É importantíssimo isso e faz parte
da estrutura do curso, até para a gente ter análise sensorial e tudo mais, para os alunos provarem. Algumas coisas a gente precisa descartar se forem extremamente delicadas, por exemplo, fazer uma maionese que tem uma contaminação muito alta, então a gente não pode guardar, ou peixes, mas a gente tenta ao máximo ter um descarte consciente desse tipo de alimento, ou chamar convidados, trocar às vezes com outra sala, com cursos de confeitaria, panificação, para evitar o máximo de desperdício de alimento. Há inscrições abertas para o curso? Sim, os nossos cursos do técnico em gastronomia, tanto da manhã quanto da noite, um finaliza agora finalzinho de abril e outro finaliza no início de maio. Então tem já inscrições abertas, então nesses 2 horários são os 2 próximos cursos que a gente vai ter aberto. Depois no período da tarde eu acredito que seja mais para o final do ano, no segundo semestre. E a gente tem também cursos livres que acontecem principalmente aos sábados pela manhã. Está acontecendo agora um que acabou de iniciar, que é o de cozinha árabe, mas sempre tem cursos na sequência, então tem cardápios italiano, cozinha internacional, comida de botequim, tem vários cursos interessantes para quem quer fazer e começar mais como um hobby. Por onde fazemos as inscrições? Dá para fazer aqui na unidade, parte presencial, chegar no atendimento, tirar as dúvidas e tudo mais sobre o curso, perguntar como é que funciona, ou também pelo site do Senac, escolher a unidade de Ribeirão, lá tem todas as informações de horários, bolsas e tudo mais, funciona certinho para fazer. Muito obrigado pela entrevista, Felipe, estou lisonjeado em você ter oferecido ajuda para a nossa entrevista. Imagina, foi um prazer conversar com vocês. Esta é a Rádio Senac 93,4 FM. Obrigado, Thiago Fidelis. Obrigado, professor Felipe Vicentini, do curso de gastronomia. Ficou curioso, quer saber mais? Acesse @senac.com.br e não esqueça de colocar Unidade Ribeirão Preto, você que é daqui da nossa região. Dando sequência, no programa de hoje nós vamos agora falar um pouco sobre a rádio no Brasil, o início do rádio no Brasil. A rádio se iniciou em 7 de setembro de 1922, com a transmissão da fala do presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do país. A instalação do rádio, no entanto, ocorreu no ano seguinte, em 1923, com a criação de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o transmissor instalado na cidade, que naquela época era a capital federal, Rio de Janeiro. A primeira rádio a ser transmitida se chama Rádio Mac. Você sabia, Evandro? Não Rádio sabia. Mac, mas não é de McDonald's, viu? Ah, não? Não tem nada a ver, hein? Explica pra gente qual é o significado desse Mac. Então, olha, a Rádio Mac é música, educação, cultura e está sendo gerida desde 2007 pela empresa Brasil de Comunicação, a famosa EBC. Além disso, a Rádio Mac possui repetidores da sua programação em Brasília, isso mesmo, pessoal, no Distrito Federal, na frequência AM 800 kHz. E a FM 87 MHz. Sua programação está mais relacionada com a MPB, música popular brasileira, e ópera musical. Cerca de 50 mil registros da emissora possui patrimônios de gravações, depoimento, que vão de Getúlio Vargas e Monteiro Lobato, passando por crônicas de Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. No geral, as primeiras emissoras de rádio brasileira era formada por grupos organizados de curiosos e encantados com grandes novidades daqueles dias. Radiodifusão sonora. Até 1931, a radiodifusão ficou sem a devida regulação. Foi quando o governo de Getúlio Vargas se interessou para regular a atividade da radiodifusão. Porém, naquela época, o governo estava preocupado com a disseminação de emissoras no país, tendo em vista o crescimento nacional constante. Legalização da propaganda comercial. Em 87 anos atrás, 1º de março de 1932, houve um marco na história do rádio nacional, a publicidade no rádio, e esse passo abrilhantou e abriu portas para propagandas comercial no rádio. Antes disso acontecer, a rádio era voltada para educação e cultura. O decreto foi assinado por Getúlio Vargas, o decreto de lei do número 21.111 de
1º de março de 1932, regulamentando e autorizando a vinculação nas emissoras de radiodifusão. Rádio nos dias de hoje. Atualmente, o rádio se tornou no Brasil uma das formas mais acessíveis de entretenimento, sendo que em 1930 a média era de somente 29 emissoras por todo o país. Hoje temos mais de 10 mil emissoras, Ovênia. 4 mil emissoras em FM, 1.700 em AM, 4 mil em rádio comunitária. Um crescimento absurdo em menos de 100 anos de história do rádio nacional. Segundo os estudos apontados pelo Cantar Ibope Média, com a pesquisa realizada em 13 regiões metropolitanas, em 2023, 80% da população ouve rádio com tempo em média de 3 horas e 55 minutos diariamente. Em streamings ou podcasts, o número da população aumenta para 90%, seguindo nas mesmas regiões. E, André, muita gente, né? Muita gente, né? E falando na nossa região aqui, tem um cara em Ribeirão Preto que entende muito de horóscopo. Você aí que tá ligadinho na nossa rádio aí, sintonizado na 93,4, agora a gente vai falar um pouquinho, sabe do que? Horóscopo, aquele dia especial, quem gosta aí do horóscopo? A gente vai entrar agora com a nossa Priscila Flauzino. Agora no Rádio em Foco, como surgiu o horóscopo nas ondas do rádio. Omar Cardoso era um jovem sonhador, apaixonado por duas coisas: rádio e astrologia. Nascido em Ribeirão Preto, desde criança ele se encantava com a magia de que, como as ondas sonoras transmitiam histórias, música e notícias para o mundo. Ao mesmo tempo, ele se fascinava com os mistérios do universo e os segredos que as estrelas guardavam. Omar cresceu ouvindo programas de rádio e as histórias contadas com paixão pelos locutores. Também passava horas olhando para o céu noturno, imaginando o que as estrelas tinham a dizer. Um dia, enquanto via sobre previsões astrológicas, um pensamento iluminou sua mente como uma estrela cadente. Por que não juntar as duas paixões? Ele percebeu que poderia usar o rádio como um meio para compartilhar seus conhecimentos com o mundo. Determinado a transformar seu sonho em realidade, Omar mergulhou de cabeça em seus estudos de astrologia, dedicando horas a fio para compreender os movimentos dos planetas e as suas influências sobre as pessoas. Simultaneamente, ele trabalhava como assistente em uma pequena estação de rádio local, aprendendo os segredos do ofício de locutor. Com o tempo, Omar se tornou um verdadeiro mestre, tanto da astrologia quanto do rádio. Sua voz cativante, sua sabedoria astrológica logo conquistaram uma legião de ouvintes fiéis. Ele criou um programa noturno chamado Estrelas no Ar, onde combinava previsões astrológicas com músicas suaves e histórias reconfortantes. À medida que seu programa ganhava popularidade, Omar começou a receber cartas e telefonemas de ouvintes que compartilhavam como suas previsões haviam mudado suas vidas para melhor. Ele se sentia imensamente grato por poder ajudar as pessoas através da rádio e da astrologia. E agora com vocês, Omar Cardoso, para dizer bom dia. Bom dia mesmo. Omar Cardoso, existem pessoas azaradas? Não. O que existem são fases favoráveis e desfavoráveis. Carta da ouvinte que assina simplesmente: Kátia, estou casada há mais de 2 anos e até agora não tenho filhos. Sou do signo de Aquário e meu marido é de Áries. Omar, o meu marido tem 31 anos de idade, eu tenho apenas 19 anos. E às vezes me entristeço por não ter nos braços o meu filho. 73, será melhor? 73 será melhor. Porque 73 será um ano regido pela Lua, depois de 21 de março. E a Lua tem uma ação de aumentar, entre outras coisas, é lógico, a fertilidade da mulher.
Com o passar dos anos, Omar se tornou uma figura lendária, inspirando outros a seguirem seus próprios sonhos e acreditarem no poder da conexão entre o céu e a terra. E assim, a história de Omar Cardoso se tornou uma saga de paixão, perseverança e magia, ecoando pelos confins do universo radiofônico e além. Não podemos deixar de citar a cultura e a música que estão presentes no nosso dia a dia. O repórter Henri Alves preparou uma reportagem pra gente. Na Rádio Senac, cultura e música. No Brasil, como em outros países, o desenvolvimento do rádio e da música popular andaram lado a lado. Alguns dos artistas mais emblemáticos da nossa cultura tinham no rádio a principal maneira de fazer sua música chegar ao grande público. A clássica canção O Que É Que a Baiana Tem, de autoria de Dorival Caymmi e também famosa na interpretação de Carmen Miranda, foi apresentada pela primeira vez ao vivo na Rádio Tupi. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem. Outros exemplos de peso são Noel Rosa e Ari Barroso, contemporâneos de fase de expansão da mídia, que ficou conhecida como Era de Ouro do Rádio no Brasil. No início, as músicas eram em grande parte tocadas ao vivo. Cada rádio tinha músicos contratados, convidados e também realizava festivais, concursos e diferentes shows. Mas outro personagem tinha relevância: o disco. Primeiro, os de goma laca, depois, os de vinil. O desenvolvimento dos gramofones e do rádio aconteceu mais ou menos na mesma época, nas primeiras décadas do século XX. Mas foi somente com os discos de vinil que a circulação de música gravada estourou. Como já explicamos aqui, os LPs são mais resistentes e suportam mais tempo de gravação do que os discos de goma laca. Esse fator também foi relevante para que cada vez mais o disco fosse adotado no lugar da música ao vivo nas rádios. Além disso, o custo de se ter um disco, que poderia ser executado continuamente, era muitíssimo inferior ao de manter uma grande equipe de instrumentistas de plantão. Assim, os programas de rádio passaram a ter suas discotecas com cada vez mais diversidade, montando programações inteiras, playlists que poderiam passar por onde coleção de LPs permitisse. Por um bom tempo, o reinado dos discos no rádio perdurou, ao menos até o surgimento da fita cassete. Depois chegaram os CDs, desbancando definitivamente as bolachas, e hoje as rádios realizam suas transmissões com arquivos digitais. Com os anos, os LPs foram sendo substituídos por novas mídias. Entretanto, as emissoras formaram grandes coleções de discos de vinil, extremamente importante para a documentação da história da música brasileira. Partes dessa coleção estão conservadas em acervos, mas também acabaram em sebos espalhados pelo Brasil inteiro. Afinal, tantos LPs girando por tanto tempo nas rádios de tantos cantos dos países foram parar em algum lugar. Pode ser que você tenha um disco que tocava na rádio aí na sua coleção e você nem sabia. Cultura e música. Obrigado, Henri Alves. Aí as nossas
curiosidades de hoje, tem muito mais pela frente. Ó. Falar sobre cultura e música é sempre muito bom, ficar antenado, são peças fundamentais e importantes neste meio de comunicação que estamos falando hoje sobre a sua história, a história do rádio. E nós vamos entrar daqui a pouquinho em muito mais assuntos sobre o rádio, a evolução do rádio, inclusive na nossa querida Ribeirão Preto. Por falar em Ribeirão Preto, eu gostaria de falar para você que está chegando aqui uma novidade, que é o Mirage Circus, que vai estrear no dia 5 de abril. Já fez a sua inscrição? Vai no site radiosenac.com, clica em participar do sorteio e boa sorte. Nós vamos divulgar o ganhador no próximo bloco. Tá ligadinho então? E olha, esse circo, ele é espetacular. Ele é inspirado em Las Vegas. Você vai adorar as atrações nacionais e artistas internacionais que vão estar presentes no Mirage Circus, que vai estrear dia 5 de abril. Deixa eu repetir como é que você faz para participar. Vai no site radiosenac.com, clica em participar do sorteio. E aí, boa sorte. No próximo bloco, nós já vamos anunciar o ganhador deste convite para o Mirage Circus. Falando em Ribeirão Preto, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Sumarezinho. A Ana tá participando da nossa programação, já mandou o seu WhatsApp. Você que quiser participar, mande o seu também, porque também nós vamos ter o par de convites para você ir no Cinemark num lançamento que é o filme Pesadelo Profundo. Um grupo de jovens sofre um acidente de avião e cai em mar aberto. Enquanto lutam para serem resgatados, são rodeados por tubarões que nadam entre os destroços. O telefone é o 16 99352 2058. Você vai chamar o seu amor ou o seu amigo, vai ganhar um par de convites para ir lá no Cinemark curtir este filmaço que é um suspense que é muito bem avaliado pela crítica no mundo. Rovênia! Diga, tamo aqui. Você que tá ligadinho aqui na nossa rádio 93,4, são 10 horas e 35 minutos. Você tem curtido aqui a nossa programação. Você tá curtindo a nossa série da história do rádio, do mundo. E você não perca que o próximo bloco vai estar imperdível. A gente vai contar a história do rádio no Brasil. Você que tem no Brasil e também em Ribeirão Preto. A gente falou também do Brasil. Agora a gente vai falar da nossa cidade querida, Ribeirão Preto, a história. Não perca, pessoal. Fica ligadinho aí com a gente, tá bom? Este é o programa Rádio em Foco. Quer saber? Senac. Semana do cliente chegando. E na Mil Terras você consegue levar mais pagando menos. Estamos preparando descontos imperdíveis para você decorar a sua casa, manter o seu jardim impecável e até mesmo para renovar os seus utensílios domésticos. Estamos te esperando. Avenida Presidente Vargas 657. Telefone 16 341 5757. E se a Amazônia trouxesse a potência do ácido hialurônico para sua pele? Natura descobriu o poder do Tucumã e transformou em uma hidratação anti-sinais para o seu corpo. O mais novo produto da nossa linha Ecos, já disponível como sabonetes, body splashes, cremes de mão e muito mais. Além de 20% de desconto em sua primeira compra. Uma inovação da Natura para você. A Petrobras está fazendo 70 anos. 70 anos de muita história e transformando a história de muitas pessoas. Porque quando a gente põe energia no esporte, desafios se tornam superação. Quando a gente põe energia na cultura, sonhos se tornam música e arte. É nessa energia que a Petrobras vai. Transformando da estrada ao palco, do combustível ao pódio. Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Rádio Senac. Pela Rádio Senac você ouve Rádio em Foco. Estamos de volta, são 10h38, é isso aí, pessoal, 10h38. Você que está curtindo a nossa rádio, continua sintonizado que a gente vamos tocando por aqui. Agora você vai acompanhar agora
a nossa entrevista. Aliás, nossa entrevista não, a nossa repórter Gabi Castro preparou uma mega reportagem especial com convidado. Gente, vocês não fazem ideia o que convidado que a Gabi Castro entrevistou. Então eu vou pedir aqui pro pessoal aqui soltar a nossa entrevista e aí vocês vão curtir, deliciar dessa mega entrevista da Gabi Castro. Com você, Gabi. Esta é a Rádio Senac 93,4 FM. Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje com um ícone da Rádio Ribeirão Pretana. Tavinho Júnior, locutor, radialista e professor. Com 46 anos de experiência, passou pelas principais emissoras de rádio da cidade, como Clube, Diário, Difusora, Conquista. Tavinho, bom dia. É um prazer receber você aqui. Bom dia, o prazer é todo meu em estar aqui, né, para falar um pouquinho de mim, da minha vida, do rádio, coisas que eu amo. Tavinho, o que te levou a escolher a profissão de locutor? Eu tinha uma influência muito grande do meu pai e era todos os homens, acho que da década de 60, 70, adoravam rádio e ficavam com o radinho colado no ouvido. A gente acordava com o som do rádio e eu já me impressionava com aquilo, ouvia a voz dos locutores. Já desde criança eu ficava imitando os locutores da Jovem Pan, da Rádio Bandeirantes, que meu pai conseguia pegar no rádio com anteninha de bombril, né? Ainda com aquelas ondas médias e com maior dificuldade. Eu já me encantei por aquilo desde criança. Que legal, Tavinho. E em relação à rádio na cidade de Ribeirão Preto, qual você acha que foi a importância dela para o cenário da rádio brasileira? Foi a PRA7, sem dúvida nenhuma, a primeira rádio da região, né? Uma das primeiras do Brasil, que hoje é a Clube, a Rádio Clube, o Sistema Clube de Comunicação, a PRA7, que veio a ser a Rádio Clube. Certo. Então você considera que a Rádio Clube é uma das principais emissoras de rádio do Brasil? É uma das pioneiras e uma das principais emissoras do Brasil, sem sombra de dúvidas. Ribeirão Preto é um celeiro, né, de profissionais e de emissoras, mas sem dúvida nenhuma a história, inclusive com o livro, né, registrado em livro, a história da Rádio Clube, a PRA7, sem dúvida. Tavinho, só esse ano Ribeirão ganhou 6 novas rádios. A impressão que temos é que esse mercado por aqui está aquecido. O que você acha que está levando a essa expansão? O rádio está tendo uma audiência grande, segundo pesquisas. Ultimamente a rádio aumentou a audiência, mas ao mesmo tempo eu tenho uma opinião muito controversa a respeito disso, de que a audiência aumentou muito, mas a concorrência também. Então eu creio, eu estou vendo que o espaço da internet vai acabar engolindo as ondas transmitidas por ondas sonoras eletromagnéticas do rádio, por uma questão técnica. Mas no Brasil ainda a gente vai ter muito tempo de rádio, uma porque o Brasil adora rádio e outra porque a gente ainda ouve muito rádio nos carros. Em casa a juventude está tendo outras opções, mas o rádio ainda é muito amado, muito querido e muito ouvido no Brasil ainda. Sim, então você acredita que no Brasil o rádio ainda vai se manter por um longo tempo? Eu acho que sim, que o rádio não vai acabar, porque de qualquer forma ele vai mudar, vai transmigrar ali para a internet, né? Vai se converger como todas as mídias. Não tem como, a televisão está indo para a internet, o telefone, tudo está indo para a internet. Então, não há dúvida que no futuro teremos FMs na internet, mas estarão lá, com certeza. Entendi. E você teria algum caso ou história sobre a história do rádio para contar pra gente? Eu tenho muitas histórias do rádio. Eu comecei em 1978, aos 14 anos de idade, e de lá para cá eu ouvi todo o rádio, toda a história do rádio, a preocupação do rádio quando eu era moleque, ainda antes de entrar no rádio, com a chegada da televisão, porque o rádio dominava o cenário. Era a audiência em massa começou com o rádio. O rádio começou com novela, começou com show de calouros, tudo que hoje tem na televisão começou no rádio. E quando a televisão chegou, o rádio se preocupou muito. O que faremos agora, né? E o rádio se reinventou, continuou e vem se reinventando ao longo do tempo,
né? Na programação, na segmentação, na evolução mesmo, né? Do próprio rádio. E hoje a gente está tendo aí essa mudança tecnológica, que é mais uma que vem ao longo do tempo, né? A concorrência da internet e outras concorrências que vêm a enriquecer, né? Que vêm a fazer com que a gente segmente essa audiência e o rádio tenha o seu espaço. Tavinho, valeu. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa Rádio em Foco. Esperamos você numa próxima oportunidade. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, Gabriela. Um grande abraço a você, a toda a audiência, e aceito o convite. Estarei de volta com certeza. Obrigada. Rádio em Foco. São 10 horas e 44 minutos e seguimos aqui com a nossa programação. Quero agradecer a Gabi Castro, o Tavinho, o Júnior pela excelente entrevista. Gabi, obrigada, viu, Gabi? E seguimos aqui com a nossa programação e vamos dar início à história do rádio de Ribeirão Preto, que se cruza com a história do Rádio Nacional. Realmente, pessoal, a história tá ficando boa, viu? Continua ligada aí. E tendo início na década de 2020, quando a cidade experimentava uma onda de desenvolvimento. Pessoal, o rádio teve uma onda de desenvolvimento e a qual hoje a gente está usufruindo dessa tecnologia. Evandro? Na década de 20, a cidade experimentava essa onda de desenvolvimento. E foi no dia 23 de dezembro de 1924 que se decidiu a fundação do Rádio Clube de Ribeirão Preto e a instalação de uma poderosa estação transmissora nesta cidade. Nascia assim a primeira estação transmissora de rádio do interior do Brasil, intitulado Rádio Clube, com o prefixo ZWK 639-660 kHz. A Rádio Clube de Ribeirão Preto foi fundada em 23 de dezembro de 1924, o que a coloca no 7º lugar entre os prefixos nacionais. Fato registrado pela Associação das Emissoras de São Paulo, a ESP, no número de abril de 1983, em seu jornal. Isso aí. Por outro lado, a Rádio Clube de Ribeirão Preto se destaca com a sexta do país na relação de prefixos concedida pelo governo federal. Entre as estações pioneiras, 4 delas continuam operando sem perder a essência da identidade que norteia suas implantações, sendo elas Rádio Clube de Pernambuco, Rádio MEC, Rádio Sociedade da Bahia e Rádio Clube de Ribeirão Preto, a nossa querida Rádio Clube. Através dos jornais, os ribeirão-pretanos souberam de um novo veículo de comunicação que surgia nos Estados Unidos e na Europa, o rádio. Foi quando um grupo de cidadãos decidiu aprofundar os estudos sobre a difusão radiotelefônica ou broadcasting, como denominavam, e ingressar definitivamente nesse universo. Comerciantes, profissionais liberais e intelectuais somaram esforços e fundaram o Rádio Clube de Ribeirão Preto. A reunião e a fundação do Rádio Clube foram registradas pelo jornal A Cidade, de 27 de dezembro de 1924. Realizou-se na quarta-feira, no Palácio do Sr. Coronel Francisco Maximiliano Junqueira, uma reunião de elementos de destaque da nossa melhor sociedade, cujo fim primordial é a fundação nesta cidade de uma sociedade destinada a batalhar pelo progresso da radiotelefonia em toda esta zona do interior do estado. Que bacana. Compareceram à reunião cerca de 50 pessoas, dentre elas capitalistas, agricultores, tendo ficado resolvida a instalação de uma poderosa estação transmissora na cidade, com capacidade de 5 watts de quilômetro, alcançaria aproximadamente 200 km, capaz de atingir a maior parte do território brasileiro. Numa próxima reunião com maior número de associados, seria escolhida a nova diretoria, com o Dr. Jorge Lobato e o Sr. Roxo como presidente. Em 10 de novembro de 1925, o Rádio Clube obteve, junto ao Ministério da Aviação e Obras Públicas, a autorização para transmitir com potência de 10 watts sob o prefixo SQ1K. Um tempo depois, por determinação do governo, o prefixo SQ1K teve que ser trocado pelo prefixo PRA1, como parte do processo de reestruturação e reorganização das estações transmissoras brasileiras. Além de Ribeirão Preto, várias cidades da região sintonizavam a PRA1.
Naquela época, a rádio permanecia algumas horas no ar. A programação começava às 9 horas e até meio-dia. Você lembra disso, Evandro? Não lembro não. Mas imagina só, começar a rádio cedo, iniciar novamente. Mas enfim, seguimos aqui. Ao meio-dia parava, fazia aquele intervalinho, recomeçava às 5 horas. O início da década de 30 ficou marcado na história da Rádio Clube, pelo encontro de José Cláudio Lousada e José da Silva Bueno, que ajustou o transmissor da PRA-1 e construiu um novo transmissor para a emissora. O aparelho tinha 20 watts de potência e tinha como complemento um prato em um motor de vitrola para os discos adaptados a uma mesinha e um rádio receptor que funcionava com um alto-falante separado. Em 1931, Bueno foi novamente convidado por Lousada para desenvolver outro transmissor para a Rádio Clube, com peças importadas da América. O transmissor foi concluído em 1932, tinha potência de 50 watts e destacava-se pela tecnologia que revolucionou a transmissão de rádio e a modulação por amplitude. Por ser o único no Brasil e utilizar o dispositivo oscilador Down ou de acoplamento eletrônico com 4 etapas separadoras de radiofrequência. Detalhes que fizeram o aparelho ficar conhecido como o mais moderno em operação no país. É isso aí. Lousada e Bueno fortaleceram sua amizade e se associaram na firma Lousada, Bueno e Companhia, especializada em equipamentos, desenvolvimentos de projetos, construção e montagem de transmissores e estações de rádio, radiodifusores. A firma fez um acordo com a diretoria da Rádio Clube e passou a ser fornecedora de todos os equipamentos de microfone, transmissores para manter a PRA-1 no ar. Sem perder tempo, a Lousada Bueno enfrentou o seu maior desafio e projetou construir um projeto de 500 watts. No dia 14 de janeiro de 1934, a marca troca o prefixo para PRA por PRA-7, com a autorização da Comissão Técnica de Rádio do Departamento dos Correios e Telégrafos, subordinada ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. O transmissor de 500 watts emitia um sinal capaz de cobrir uma área superior a 300 km, o que possibilitou a PRA-7 Rádio Clube ser captada com qualidade por todo o estado de São Paulo e por vários estados brasileiros, originando o slogan A Estação do Coração de São Paulo. Se em 1934 foi um bom ano para o Rádio Clube de Ribeirão Preto, o início de 1935 foi marcado por muito trabalho e pela expectativa da entrada no ar da PRA-7. Durante a reunião da diretoria, em 28 de março de 1935, o diretor técnico José da Silva Bueno informou a todos que, como muitas peças tiveram que ser importadas, atrasou-se a chegada das mesmas, consequentemente, adiando a inauguração para o mês de abril. Sempre pesquisando as novidades do mercado e sintonizado com as inovações tecnológicas, o próprio José da Silva Bueno substituiu o transmissor de 500 watts por um de 1000 watts de potência. São 10 horas e 52 minutos. Você que está nos acompanhando aí, a nossa rádio 93,4, a gente, não sei se você percebeu, mas a gente está na metade da nossa série aqui especial que a gente fez do rádio do Brasil, no mundo, e a gente agora estamos contando aqui em Ribeirão Preto. E vou chamar aqui o nosso... O Edu tá por aí, Edu. A gente vai falar agora sobre... Rádio em Foco. Previsão do tempo e trânsito. Oferecimento Sical Nissan. E deixa eu trazer uma informação para você que está ouvindo a gente, está no trânsito. Uma árvore caiu agora há pouco no cruzamento da rua São Paulo com a Francisco Junqueira e deixou o trânsito lento. Se você puder evitar passar por esse caminho, seu trajeto será mais rápido. Nossa equipe apurou que tem interdições também nos quarteirões da Florencio de Abreu com a General Osório. É uma obra que está atrapalhando bastante o trânsito aqui no centro da cidade. O trânsito já está bem carregado e daqui a pouco deve piorar. Isso porque a São Sebastião é um dos caminhos de desvio para os motoristas que passam pelo centro e vão para o comércio. Além das altas temperaturas, outra preocupação são possíveis focos de incêndio.
O tempo seco aliado à baixa umidade do ar, combinadas com rajadas de vento, aumentam ainda mais os incêndios em áreas de vegetação e também rural. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros anunciaram equipes de prontidão para atender possíveis ocorrências de incêndio. Eduardo Henrique para a Rádio Senac. Sintonize 93,4 FM. 10h54. Obrigado, Eduardo, as informações sobre o trânsito e essa onda de calor que tá demais em Ribeirão Preto, hein, Rovênia? Tá. Olha, eu tava vindo muito. Vindo hoje para os nossos estúdios, já estava marcando 32 graus a temperatura. Evandro, mas segundo a meteorologia, o nosso final de semana vai ser chuvoso e também vai ter um friozinho, é isso mesmo, Evandro? Mas em Ribeirão Preto também nós temos muitas opções para se refrescar nesse calor, né? Temos clubes, barzinhos e muito mais. Deixa eu falar agora, vamos pro sorteio, que nós tivemos a participação, você que chegou, perdeu, quem chegou agora perdeu, mas amanhã vai ter mais, todos os dias. E hoje nós já tivemos na estreia desse programa, o sorteio, 2 sorteios. O primeiro sorteio foi para o Circo, Mirage Circos, e vamos ver quem é o ganhador. Atenção, você que participou pelo nosso site @senac.com.br, foi lá na opção sorteio, ficou na torcida até agora, e quem ganha o par de ingressos para o Circo que vai estrear dia 5 de abril, sexta-feira às 8 da noite, Leonardo Galo Galinha! Parabéns, Leonardo. Obrigado pela sua participação. Sortudo, hein? Vai chamar alguém para acompanhar para a estreia deste super circo que eu falei que é inspirado em Las Vegas. E final dele, o telefone é o 2387. Pode retirar aqui na Capitão Salomão 567, aqui no prédio do Senac mesmo, retirar o seu convite. Agora vamos para o próximo. Hoje está estreando em Ribeirão Preto no Cinemark o filme Pesadelo Profundo, para você que gosta de ficção científica acompanhada de muito suspense. O filme é indicadíssimo pela crítica. E o sorteio do Cinemark foi para você que participou pelo nosso telefone 16 993522058, Sueli Alves. Final do telefone da Sueli, 1752. Sueli, obrigado pela sua participação. Faça como a Sueli. Mande a sua sugestão para pautas do nosso programa. Pode mandar por e-mail também. E aí é só ficar na torcida. Rovênia! É isso aí, pessoal. Para vocês que ganharam, compareça, viu? Pelo amor de Deus. Passa aqui na rádio e vem pegar o seu convite. Olha, você que gosta de humor, agora a gente tem uma programação especial. O Alisson. Agora na Rádio Senac, Carlinhos e Gabão. O momento tiozão do pavê do seu dia. Ei, Carlão, você sabe qual que é o estado brasileiro que adora ferramentas? Não sei não, hein, Carlinhos? Qual que é? É o Amapá. Hã? Ei, Carlão, você sabe qual que é a parte mais antiga do carro? Não sei não, Carlinhos. Qual que é, hein? É o volante. Hã? Ei, Carlão, você sabe por que a roda do trem não pode ser de borracha, hein? Não sei não, Carlinhos. Por quê, hein? Porque senão ela apaga a linha. Hã? Ei, Carlão, você sabe qual que é o animal que não gosta do amanhã? Não sei não, Carlinhos. Qual que é? É o rinoceronte. Hã? Carlinhos e Carlão. Faltando 3 minutinhos para as 11 horas da manhã. Daqui a pouquinho, amanhã vai virar tarde. Você gostou do nosso primeiro programa? Deixa eu agradecer a nossa equipe de produção, porque não trabalhamos sozinhos, né, Rovênia? Temos aqui uma equipe muito empenhada para levar até você a informação precisa e, claro, uma diversidade de assuntos. Tivemos hoje o programa A Evolução do Rádio no Mundo, no Brasil e em Ribeirão Preto, entrevistas, falamos de gastronomia também e tivemos sorteio de dois sorteios diferentes, um pelo site
site e o outro pelo nosso telefone. Gabriela Ravelli tá com a gente na nossa produção, o Everton Garcia, nossa equipe de reportagem, a Gabriela Castro, Tiago Fidelis, o Eduardo Henrique e a Priscila Flauzino, nosso chefe de jornalismo, o Júnior de Souza. Obrigado, palmas para nossa equipe também. E você que está sintonizado aí na nossa rádio em Foco, tá acabando a programação, ficou aquele gostinho de quero mais, né? Acompanhe a gente nas redes sociais, @Rádio Senac, Ribeirão Preto. Tem um WhatsApp para você mandar aquela sugestão de música, 1699-9352-2058. Eu me despeço por aqui, eu sou a Rovênia de Paula e amanhã estamos com vocês novamente. Beijo a todos. Nós vamos embora, mas continuamos no ar 24 horas para você. Até amanhã. Beijo, beijo, beijo! Beijo! Você ouviu Rádio em Foco. Esta é a Rádio Senac 93,4 FM. Promoção Raspe e Ganhe. Clientes amigos, convidamos vocês para a nossa reinauguração, 7 de março, quinta-feira, 4 da tarde. Na compra de 6 unidades de suco Trink, você ganha uma raspadinha e corre o risco de ganhar um fogão na hora. E aproveite o nosso festival de pizza, com degustação de vários sabores. Você não quer ficar de fora dessa, não é mesmo? Além de contar com a praticidade do nosso atendimento. Saiba mais de nossos caixas e participe. Supermercado Savenhago, rede forte do interior paulista. A grana anda curta, mas você quer aproveitar as promoções da Black Friday? Aqui na Santa Oportunidade você não precisa se preocupar com isso. Além de roupas maravilhosas, a preços incríveis, você ainda pode parcelar a sua compra em até 10 vezes sem juros. E seguindo a Santa Oportunidade nas redes sociais, você pode conseguir cupons de até 20% de desconto. Avenida dos Ipês, 180, no centro de Ribeirão. E se seu corte de cabelo fosse mais que uma simples mudança de visual? A Pri Flauzino apresenta o corte de cabelo com propósito. Em cada corte, uma jornada de autoconhecimento e renovação. Uma experiência mágica, uma fusão entre cuidado com os cabelos e a conexão com a natureza. Deixe seus cabelos serem as estrelas da sua jornada de beleza. Pri Flauzino, descubra a beleza além do espelho. Quer saber? Senac.